Bom dia pessoal, tudo certo, tudo tranquilo? Hoje aí então a gente está fazendo a nossa segunda sessão, né, da aula aqui pelo YouTube, ok? Estou fazendo isso em virtude aí de problemas com a internet, não estou mais conseguindo fazer a transmissão ao vivo lá pelo Meet, então a gente está trabalhando aqui dessa forma, tudo bem? Pessoal, hoje então vai ser a nossa segunda aula sobre os elevadores, certo? Isso aqui é a nossa parte 2, ok? Na semana passada aí trabalhei alguma coisinha já inicial, relembrando alguns conceitinhos básicos aqui pra gente. Pessoal, vamos lá, ó. Seguinte, se eu tiver um elevador aqui, ó, eu tenho sempre duas situações aí dos elevadores, ó, duas situações. Sempre a gente vai estar considerando as duas situações. A primeira situação é quando ele está no movimento, ó, descendo, ó, descendo. Só que a gente tem que cuidar que esses movimentos aqui são sempre acelerados. Ok? Pessoal, o que é esse movimento acelerado? É o instante onde ele começa a se movimentar, certo? Por exemplo, tu entra lá dentro do elevador, ó, entrou lá dentro do elevador, vai lá, vai clicar ali para descer, por exemplo, né? No momento que ele começa a descer, ó, ele emprega aqui uma aceleração. Pessoal, essa aceleração é uma mudança de velocidade, lembra? A aceleração é ΔV por ΔT, ok? Então é o seguinte, começou a descer aqui, tu vai sentir aquela sensação lá de que tu está flutuando, né? Que tu está caindo em queda livre, que é quando? É quando tem essa aceleração, é quando ele muda de velocidade. Depois ele entra no movimento uniforme, daí tu não sente mais aquela sensação estranha, né? Ou mesma coisa quando tu vai subir, tu entra lá no elevador, ó, né? Tu entra lá no elevador e tu clica lá o botãozinho que tu quer subir, certo? Tu clica lá o botãozinho que tu quer subir. E aí ele começa o movimento de subida. Nesse instante que começa o movimento de subida, tu sente as pernas mais pesadas, né? Tu sente ali um sobrepeso sobre o joelho, por quê? Porque o teu corpo estava parado, né? O elevador quer subir, todo mundo vai subir, certo? O elevador e o teu corpo junto, por inércia, ele queria ficar no mesmo lugar, então ele acaba comprimindo um pouco mais as tuas pernas, os joelhos, as articulações inferiores, ok? E aqui é o contrário, né? Na descida, como todo mundo vai querer ficar onde estava, o elevador começou a descer, obrigatoriamente alivia um pouco o peso do teu corpo sobre as tuas articulações, por isso aquela sensação estranha que tu tem na descida, beleza? Essa daqui é a ideia mais ou menos central que a gente tem. Pessoal, em questão de equações, que também é muito importante aqui pra gente, ó. Então, ó, essa daqui seria a primeira situação descendo, essa daqui a segunda situação subindo, ok? Segunda situação subindo. Pessoal, aqui ó, nessa situação onde ele está subindo, né? Ou melhor aqui, já vamos pegar aqui primeiro, ó, primeira situação que está descendo. Quando eu vou equacionar isso aqui em termos de equações, ó, eu vou pegar lá que força resultante, né? Lá da segunda lei, ó. Força resultante é M vezes A, beleza? Pessoal, só que tu tem que tomar cuidado com uma coisinha. Que tipo de forças que eu tenho agindo aqui? Eu tenho uma força que sempre age para baixo, né? Que é a nossa força peso, ok? Ou simplesmente o peso. E essa força peso ela age sobre qualquer corpo na superfície terrestre. Então, olha, ó, força peso ela pode ter tanto na primeira quanto na segunda situação, ok? Pessoal, e também eu tenho aqui na outra força que está existindo, né? Que é a força aqui do cabo, ó, essa aqui é a força do cabo. Essa aqui é uma força normal, certo? Eu chamo essa daqui, ó. Essa daqui vai ser a nossa força de tração, a nossa FT, ok? Ficou um pouquinho torto o cabo aqui, considerem reto, né? Então essa daqui é a nossa FT, a força de tração. Pessoal, quando eu vou equacionar isso daqui, eu tenho que olhar o seguinte, ó, para a situação onde ele vai estar descendo, para a situação onde ele vai estar descendo. A aceleração está no mesmo sentido, até vou circular aqui em outra cor, ó. A aceleração aqui nesse caso, ela está no mesmo sentido da força-peso, certo? Então, o que isso aqui vai me implicar? Esses daqui vão ser sinais positivos, certo? Vão estar para o mesmo lado.
Pessoal, depois, né, depois em contrapartida, eu vou ter a força de tração, ó, subindo, né? Deixa eu pegar aqui até marcar ali a aceleração, tinha esquecido de fazer isso, né? Ó, depois eu vou ter a força de tração aqui agindo na mesma direção da aceleração. E daí nesse caso eu vou ter essas daqui positivas, ok? Então é o seguinte, ó, uma vai ser positiva, outra vai ser negativa, uma espécie aqui de soma de mais e menos, certo? Então, ó, a m vezes a vai ficar igual. Pessoal aqui, ó, em relação à força as forças aqui envolvidas, eu falei para vocês que essas aqui vão ficar positivas, né? Ó, a aceleração está para baixo, então a força-peso aqui ficou positiva, força-peso positiva. E para cima a gente tem a força de tração, que ela vai ficar, ó, a Ft ela vai ficar negativa, beleza? A Ft vai ficar negativa, força de tração. Por quê? Porque ela está em direção oposta à aceleração, beleza? Está em direção oposta à aceleração. Pessoal, aqui nessa segunda situação, eu vou começar a mesma coisa para equacionar. Força resultante, né, igual a m vezes a. Ó, força resultante, faltou aqui a nosso vetor, né? Então aqui, ó, m vezes a. Pessoal, seguinte para essa situaçãozinha aqui, ó, eu tenho a força-peso em direção oposta à aceleração. Então aqui nesse caso agora, a minha força-peso vai ficar negativa. E a minha força de tração aqui nesse caso, a força de tração, ela vai ficar positiva, certo? Chama de força de tração a força normal, ok? Pessoal, fechou. Então tu tem que decorar essas... Decorar não precisa decorar, tu tem que entender, certo? Tem que entender que quando ele está subindo, ou melhor, quando ele está descendo aqui na primeira situação, ó, se ele está descendo, a aceleração está no mesmo sentido da força-peso, ok? Estando no mesmo sentido daí da força-peso, o peso vai ficar positivo, beleza? Quando estiver subindo, vai ter uma aceleração para cima. Dando aceleração aí para cima, quem que vai ficar positivo? Quem está para cima, que é a nossa força de tração, beleza? Tem que só entender essa partezinha aí e lembrar dessas duas formas de equacionar. Lembrando disso, o resto é sucesso para resolver, ok? E novamente saliento, isso aqui são para movimentos acelerados, ou seja, é no instante onde, se a gente for pegar aí na nossa vida real, né, é o instante onde começa o movimento do elevador. Depois que ele entrou em movimento uniforme, tu não sente mais aquela sensação estranha ali de as tuas pernas sendo comprimidas, né? Então isso daí é no início do movimento, ok? Beleza. Pessoal, vai lá, ó, primeira questãozinha. A primeira questão aí está dizendo para nós o seguinte: um elevador possui massa de 1.500 kg. Considerando a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, a tração no cabo do elevador, quando ele sobe vazio, com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Ó, vou ter que fazer o seguinte, pessoal, vou ter que desenhar, certo? Eu sei que o elevador aqui ele tem 1.500 kg, certo? Ele está falando aqui pra gente que ele está subindo, certo? Ó, tem uma aceleração que está subindo. E essa aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado, ok? Beleza. Pessoal, quando para cima aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter a força de tração, certo? E para baixo aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter a força peso, beleza? O que ele está pedindo para a gente aqui, ó, é qual que vai ser essa força de tração, certo? Qual que vai ser essa tração aqui no cabo, beleza? Então o que tu vai fazer? Vamos lá, ó, força resultante é igual a m vezes a, né? Segunda leizinha aí sendo aplicada. Então m vezes a aqui. Pessoal, quem que está para cima? Quem está para cima é a nossa força de tração, né? Ela está no mesmo sentido aqui da aceleração, positiva então. E para baixo a gente tem a força peso, ok? Pessoal, força de tração, ó. Força de tração é o que eu quero descobrir. Força de tração que eu quero descobrir. Força peso ali, lembrando, né, pessoal, peso é o que? É m vezes g, né? Então a força peso m vezes g igual a m vezes a. Eu tirei todo mundo aqui, já botei na forma algébrica. Agora eu vou pegar e vou substituir os números, certo? Eu vou calcular aqui a força de tração. Quanto que é a massa? A massa ali é de 1.500 kg. Quanto que é a gravidade? É 10, certo?
Isso aqui é a aceleração da gravidade, que ele já pede aqui para considerar 10. Quanto que é a massa, pessoal? Mesmo, né? 1500. E quanto que é a aceleração? Essa aceleração aqui para cima de 3, beleza? Então vai lá, ó, força de tração, vou isolar ela aqui, ó. 1500 vezes 3, vai ficar quanto aqui? 1500 vezes 3 vai ficar 4500. Pessoal, e esse menos aqui vai passar para o outro lado mais, certo? Vai passar para o outro lado mais. Já resolvendo isso daqui, ó, 1500 vezes 10 dá 15.000. Ok? Então, ali, ó, força de tração ficou igual a quanto? 4.500 mais 15.000, isso aqui dá 19.500. O que? Newtons, né? Falando aí de força, a gente tem newtons, unidade de medida. Beleza? Acredito que tá fácil, né? Alternativa correta ali, letra E, ok? Próxima questãozinha aí pra gente. Pessoal, essa questão aqui, ó, para transportar, tá, já vou simplificar aqui para vocês o que está dizendo aí no nosso problema, né? Aqui são os carrinhos de obra que a gente tem na maioria das obras, né? São os elevadores para levar tanto funcionários quanto carga, certo? E aqui ele diz o seguinte, ó, a empresa estava transportando, colocou essa plaquinha aqui, ó, e disse lá no elevador que o máximo de carga que ele suportava ali era de quanto? 600 kg. Ok? Só que o que está dizendo aqui nessa plaquinha pra gente? Elevador, peso máximo permitido 600 kg. Pessoal, qual que é o problema que está acontecendo ali? Lembra que eu falei para vocês a questão de peso? Peso é o que? É massa vezes gravidade, certo? O que ele está dizendo aqui para mim? Ó? Peso máximo permitido. Gente, não posso colocar peso ali. O que seria 600 kg? Seria massa, ó. Isso aqui seria a massa, não é o peso, ok? Então tem um erro ali de interpretação, certo? Tem um erro de português aí, né? Mais propriamente para física. Pessoal, então se eu fosse calcular o peso mesmo desse negócio, seria o que? Ó? O peso seria o que? Seria a massa, 600 kg, vezes a gravidade. Quanto que é a gravidade? O problema diz aqui pra gente que é 10, né? Então 10. O peso que a gente tem ali vai ser 600 vezes 10, ó. Boto 6 e jogo os zeros aqui. Peso a gente calcula sempre em newtons, beleza? Então eles poderiam colocar aqui o elevador, né? Peso máximo permitido. Ao invés de 600, deveria ser 6.000 newtons, beleza? Então tem um erro aí. E isso a gente tem erro no nosso dia a dia, né? O pessoal acaba fazendo isso por uma questão de adequação social, certo? A gente às vezes tem que falar errado para não parecer pessoas de outro mundo, ok? Pessoal, então vamos lá, ó. Próxima questãozinha. Ó, uma pessoa de massa igual a 65 kg está dentro do elevador. Então já vamos desenhando. Vocês têm que se habituar a fazer uma coisa aí. Toda vez aí que a gente tiver questões agora envolvendo a parte de elevadores, desenha, gente. Vocês têm que desenhar, certo? Ah, não gosto de desenhar. Tu vai errar a questão. Então olha aqui, ó, a pessoa de massa 65 kg está dentro do elevador inicialmente parado. Ele começa o quê? Ó, começa a descer. Então, ó, vai ter uma aceleração para baixo no instante aí que começa a descer, certo? Durante um curto intervalo de tempo, que é quando ele começa esse deslocamento, o elevador sofre uma aceleração para baixo de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, ok? Considerando a aceleração gravitacional igual a 10, certo? Então, a aceleração gravitacional igual a 10, durante o tempo em que o elevador acelera a força normal exercida pelo piso sobre o elevador na pessoa igual, tá? Pessoal, então eu já estou desenhando aqui, enquanto eu li eu estava desenhando, né? Ó, o tem uma força aqui para baixo, que é a nossa força peso, ou simplesmente o peso, certo? E eu também tenho uma força aqui para cima, ó, que é a outra força que a gente tem, né? Que essa daqui é a força que está sendo exercida no cabo, ó. Está sendo exercida no cabo, que é a nossa força de tração, certo? Ou também pode ser chamada de força normal. Pessoal, vamos lá então, ó. Vou começar a resolver esse problema. Vou pegar lá, ó, força resultante igual a M vezes A, certo? Quem que é a resultante, gente? De novo, observa, a aceleração está para onde? Está para baixo, está descendo, certo? Então quem que vai ser positiva vai ser a minha força peso, ó. Força peso. Quem que é negativo, por consequência, o outro tem que ser negativo, né? Está para cima aqui, então força de tração.
igual a massa vezes a aceleração. O que ele está pedindo aqui para mim mesmo? É a força, é a nossa força de tração. Está pedindo quanto que vale a força de tração. Pessoal, quem que é a força-peso? Força-peso, peso é igual a m vezes g. Então, minha força-peso aqui, m vezes g. Pessoal, a força de tração, eu vou calcular, né? Força de tração, eu vou calcular. E a massa vezes a aceleração, a massa de quem? Da pessoa, né? Vou deixar algébrico aqui, vamos fazer bonitinho, né? M vezes A. Agora sim, agora a gente substitui. Quem que é a massa? A massa é da pessoa, 65. Quem que é a gravidade? A gravidade, ele diz aqui pra gente considerar, considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aceleração da gravidade 10. Pessoal, força, aqui a nossa força de tração, a gente vai calcular ela, força de tração. E aqui a massa vale quanto? 65 vezes a aceleração, né? Para baixo ali, 2. Beleza? Continuando isso daqui, 65 vezes 10 dá quanto? 650. Menos a força de tração, 65 vezes 2 é 130, certo? Pessoal, quero deixar a força de tração ali sozinha, né? Então deixa ali, menos Ft igual a 130. O 650 ele está somando, passa para o outro lado, subtraindo, certo? Menos 650. Então ali, ficou menos força de tração é igual a 130 menos 650, isso daqui vai dar 520 newtons. Negativo, né? Negativo dos dois lados, faz lá o esqueminha de multiplicar ali por menos 1, multiplica aqui, também, por menos 1, né? Os dois lados. E na prática a gente vai fazer esse cara aqui, os dois lados ficar positivo, vai ficar a força de tração igual a 520 newtons. Beleza, gente? Tá fácil, né? A alternativa correta aqui, letra A, ok? Vamos lá, próxima questão. Pessoal, aqui, um bloco de 10 kg está preso ao teto de um elevador por meio de um cabo que suporta a tensão máxima de 150 newtons. Já vou desenhando. Não adianta a gente ficar lendo ali muito sem desenhar. Já vamos desenhando aqui, ganhando tempo. Então tem um bloquinho, né? Ele está preso aí ao teto de um elevador. E esse bloquinho aqui ele tem 10 kg, certo? E ele tem um cabo aqui que está segurando esse bloquinho que suporta 150 newtons, ok? Quando o elevador começa a subir, o cabo se rompe ao atingir a tensão máxima. Pessoal, já a mesma tensão que está ali vai estar, se eu não considerar o peso do elevador todo, né, considerar só ali a massa de 10 kg, eu poderia já pegar e observar aqui em cima, vou fazer os vetorzinhos aqui em cima. Então, quando ele começa a subir, né, vai ter uma aceleração aqui, começou a subir, o cabo ele vai atingir essa tensão máxima. A força de tração aqui, a força de tração, ela vai ser de 150, certo? Vai ser de 150, ela vai atingir a tensão máxima. Pessoal, beleza. O correto aqui é afirmar que no momento da ruptura, qual que era a aceleração desse cabo? Né? Qual que era a aceleração do cabo aí no momento da ruptura? Então, o que eu vou fazer? Força resultante é igual a M vezes A, beleza? Força resultante, quem que é a minha massa? Bom, nem me importa colocar aqui a massa agora. Primeiro aí tirar os valores, né? Pessoal, força resultante, novamente, eu vou ter estou fazendo aqui os vetorzinhos aqui para lado de fora. Se o meu desenho tivesse ficado maiorzinho, poderia fazer tudo em cima desse bloco, certo? Mas eu estou fazendo aqui para o lado de fora. Então, eu tenho a força-peso que está atuando sobre o nosso corpo aqui, né? Tem a força-peso aqui. E a força-peso está em sentido contrário à aceleração. Então, menos a força-peso. E a força de tração ali, a força de tração ela vai ficar positiva. Por quê? Porque está no mesmo sentido da aceleração. Pessoal, beleza? Vamos lá, continuando, força de tração, eu conheço quanto que é? Conheço, claro que eu conheço, olha aqui, 150, né? Então, tem a força de tração, vou conhecer quem que é. A força-peso, eu sei quanto que vale? Eu sei, né? Só pegar lá M vezes G que eu encontro. E aqui M vezes A. Beleza? Força de tração aqui, gente. Força de tração aqui vai ser, então, 150. A massa aqui
A massa eu sei que vale quanto? Vale 10. E a gravidade aqui vale quanto também? Tem a gravidade ali como 10 também, ok? E a massa então aqui também é 10, né? Por consequência. E a aceleração aqui eu não sei. Pessoal, basta resolver aqui, ó, então. 150 menos 10 vezes 10, 100, certo? E 10 vezes A, né? Fica 10A. Vou resolver para cá primeiro. 150 menos 100, isso daqui vai ficar 50, igual a 10A. Para me encontrar a aceleração, passo o 10, que está multiplicando para o outro lado, fazendo o quê? Dividindo. 50 por 10, 5 por 1, que é 5, igual a unidade, né? Metros por segundo ao quadrado. Então, a nossa resposta correta aqui, letra B, ok? Letra B, 5 metros por segundo ao quadrado. Questão tranquila também. Pessoal, próxima ali, ó, essa aqui eu vou deixá-la de lado, certo? Eu vou deixar aí no slide para depois vocês fazerem posteriormente em casa, certo? Vamos lá, próxima questãozinha aqui, ó. Um elevador de carga possui massa total de 6 vezes 10 na 2, certo? Então, ó, vou desenhar novamente. Tem ali, ó, o elevador de carga, ele possui a massa igual a 6 vezes 10 na 2 quilogramas. Beleza? O cabo que sustenta, ele vai oferecer uma tração aqui de quanto? Ó? A força de tração que o cabo suporta, né? Ele vai ser de 7,2 vezes 10 a 3. Beleza. O que ele pede para mim é o seguinte, ó. A aceleração que pode ser imprimida ali sobre esse elevador é do máximo quanto para esse cabo não arrebentar. Pessoal, se for para baixo, se esse elevador começar a descer, a tração aqui vai ser menor, certo? No momento que começa a descer ali. Mas se ele for subir, ó, a tração aqui ela vai ser maior do que na descida, certo? E daí é isso que me interessa. Qual que é a aceleração que eu consigo empregar aqui, ó? De modo que esse cabo não se rompa ao subir, correto? Beleza, então é o seguinte, ó. O que eu vou fazer? Novamente, ó, força resultante igual a M vezes A, beleza? Força resultante igual a M vezes A. Vamos lá, então. Tá falando que está subindo, então, ó, se está subindo, quem que vai ser positivo? Força de tração, que está no mesmo sentido da aceleração, né? E, por consequência, existe aqui uma força peso, né? E essa força peso ela vai ser negativa, ó. Força peso ela vai ser negativa, igual a M vezes A. Galera, eu sei que talvez alguém aí não se lembra, né? Alguns aí não viram comigo essa partezinha, então tô relembrando. Aqui, ó, isso aqui era em newtons, né? Força aqui em newtons. Aí isso aqui está em notação científica, gente. Quando eu tenho essa partezinha aqui em notação científica, ó, o que é 6 vezes 10 na 2? É um 6, e atrás do 6 tem mais duas casas, certo? Então é 600 quilogramas. O que é 7,2 vezes 10 na 3? É o 7, e atrás dessa vírgula aqui existem 3 casas, então já tenho 2, né? E joga mais 2 zeros aí para completar as nossas 3 casas depois da vírgula, certo? Então 7.200 newtons. Estou fazendo isso já porque vai que eventualmente alguém aí tenha dúvida, então já estou colocando, né? Ah, isso daqui tem anotação científica, certo? Belezinha. Pessoal, estou calculando aí, quero encontrar qual que é a aceleração máxima que eu consigo imprimir ao cabo, certo? Ó, força de tração conheço? Claro, conheço. Isso daí vai valer os 7.200, né? A força peso, pessoal, eu não tenho ainda, mas basta eu pegar e multiplicar pela gravidade a massa, né? Que eu já tenho ali. Basta eu multiplicar pela gravidade, eu já vou conhecer a força peso, ok? A massa aqui eu tenho também e a aceleração é o que eu quero descobrir, beleza? Vamos lá então, a força de tração vale quanto? 7.200. A força peso aqui, ó, a força peso vai ser o que? Vai ser a massa. Pessoal, a gravidade não trouxe ele pra gente nesse problema, mas a gente já joga aí que é 10, tá? Vamos já arredondar. E aqui, ó, igual a massa, 600 vezes a aceleração. Ó, vamos resolver aqui, ó, 7.200, 600 vezes 10 é quanto dá?
6.000. Conta difícil, né? Igual a 600 vezes A. 7.200 menos 6.000, isso aqui dá 1.200, igual a 600 vezes A. Bem passo a passo, tá? O A está multiplicando 600, então para eu deixar ele sozinho, eu vou passar os 600 para o outro lado, fazendo o quê? Dividindo. Beleza? Então ali, ó, corta os zeros, ficou 12 por 6, né? 12 por 6 aí dá quanto? Dá 2. 2 o quê? 2 metros por segundo. O quadrado é igual a aceleração. Pessoal, não é difícil os problemas de elevador. O que tu tem que te ligar? Sempre essa parte inicial aqui, ó. Isso aqui tu não pode errar. Se tu errou aqui, já era tudo, né? Mas tu fazendo isso dali, entendendo essa partezinha aqui, ó, a aceleração está no sentido que tiver. Se ela tiver no sentido da força de tração, a força de tração é positiva. E se ela tiver no sentido da força-peso, a força-peso é positiva. E o que está do outro lado fica negativo. Tu tem que entender isso daí, ok? Que é a questão aí de força resultante. Então aí a nossa resposta correta seria a nossa letra B aqui, certo? Eventualmente aqui ficou 12 porque eu marquei errado aí o gabarito. Mas a nossa resposta correta, né? Acabei não ajustando. Nossa resposta correta é essa aqui, ó. Correta. Letra B. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Pessoal, Leônio. Às vezes as pessoas estão no elevador em movimento, sentem uma sensação de desconforto, em geral na região do estômago. Isso se estende à inércia dos nossos órgãos internos, localizados nessa região. E pode ocorrer. Eu quero saber quando que pode ocorrer. Pessoal, eu falei para vocês que antes, né, no início da aula, que esse desconforto ele vai ocorrer quando tiver uma variação de velocidade no instante de tempo. É quando houver uma aceleração. Quando que é a aceleração? Quando começa o movimento ou quando ele para o movimento, certo? Tem duas formas aí de começar a aceleração. Pode ser acelerando ou desacelerando, certo? É uma variação de velocidade, ok? E então, para sempre que a gente for sentir, ou melhor, quando a gente for sentir esse desconforto aí, eu só vou sentir quando tiver um movimento uniformemente variado. Tem que ser um movimento uniformemente variado. Ele tem que variar a velocidade. O movimento uniforme a gente não vai sentir esse desconforto, certo? A gente não vai sentir. Então o que eu já vou fazer? Quando ele diz aqui, vou olhar todas as alternativas que tiver movimento uniforme e vou variar. Vou riscar, desculpa, né? Lembra ali, já botei variar. Vou riscar, movimento uniforme, não sente, tá? O que é o movimento uniforme? É quando ele está descendo lá em velocidade constante, subindo em velocidade constante, certo? Ele não está nem parando, nem saindo do lugar, né? Ou seja, ele não está mudando a velocidade. Movimento uniforme também aqui, vou riscar também. Nem vou ler o resto das alternativas, só falou no movimento uniforme e risco. E aqui, quando o elevador sobe ou desce em movimento uniformemente variado, é isso aí, certo? Porque pode tanto estar começando a subir, que tu sente aquele desconforto principalmente nas pernas ali, né? É mais nítido tu sentir, ou a hora que ele começa a descer. O que é o erro da última aqui, que ele diz, apenas quando o elevador sobe. Não é apenas quando sobe. Pode ser quando ele sobe ou quando ele desce. Então a nossa resposta correta ali, letra D, certo? Quando que tu vai sentir esse desconforto? Quando sai do teu estado normal, ok? Beleza, acredito que dá tranquilo. Pessoal, próxima questãozinha ali, O elevador de passageiros começou a ser utilizado no século XIX, né? Favorecendo o redesenho arquitetônico das grandes cidades e modificando os hábitos de moradia. Suponha que o elevador de um prédio tem aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. O elevador do prédio aqui, vou desenhar o elevador, né? Ele tem uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, transportando passageiros cuja massa é de 5,0 vezes 10 na 2 kg. Então a massa aqui nesse caso, massa é igual a 5 vezes 10, né? Seria 5,0 vezes 10 na 2 kg. O que eu já vou tirar aqui? 5 vezes 10 na 2 seria o quê? Quilogramas aqui, né? Isso daqui seria 500 quilogramas, ok?
Durante o movimento de subida, ó, importante aí a gente sempre estar atento ao português, né? Durante o movimento de subida, quando ele estiver subindo, ó, então aqui a aceleração está para cima, o piso do elevador fica submetido a uma força D. Ou seja, eu quero saber qual vai ser a força que vai ser exercida sobre o piso. Isso aqui é a mesma coisa que a nossa força de tração, certo? É a mesma força. E eu tenho que lembrar que todo corpo, né, todo elevador sempre vai ter a força peso, todo corpo tem a força peso, certo? Pessoal, vou lá, ó, força resultante é igual a M vezes A, beleza? Ok. Tá falando que é um movimento de subida, né? Se tá falando que é um movimento de subida, o que eu vou fazer ali? Quem que vai ficar positivo é a força de tração, quem tá para cima. Sempre no mesmo sentido da aceleração, esse cara vai ficar positivo. A gente adota essa convenção, certo? Seria uma questão de convenção que a gente está adotando. Força de tração, beleza? E quem está para baixo é a nossa força peso. Então, por consequência, ela está no sentido oposto à aceleração, então a gente vai usar negativo. Vamos lá, ó. Força de tração, pessoal. Força de tração, eu sei quanto que é? Não sei quanto que é. É isso aqui que eu vou descobrir. Quanto que é a força peso? Eu sei que é uma massa multiplicado pela gravidade. A massa aqui eu vou ter também aceleração. Eu tenho também que vale quanto? Vale? Ó, 2. Vai lá então. Força de tração é menos, né? Menos a massa. Quanto que vale a massa aqui? Massa vale 500 kg, né? A gravidade, já disse pra gente utilizar aqui, ó, 10. Pessoal, nem todos os problemas trazem, mas normalmente vestibular eles trazem, certo? Se não trouxer, vocês já utilizam 10. Se trouxer 9,8, vai ter que utilizar o 9,8. Por que a gente faz isso? Por que as bancas fazem isso em vestibular? Justamente para facilitar a vida do candidato, né? Imagina, ter que ficar abrindo lá continha, multiplicar número com vírgula, nem sempre é coisa direta, eu teria que gastar um tempo a mais. Então, eles já fazem isso para simplificar a nossa vida. Massa aqui 500 e a aceleração vale 2. Continuando aqui, ó, força de tração é igual. Opa, força de tração menos, né? 500 vezes 10 é 5.000. Percebe que eu só peguei os 5 e joguei 3 zeros aqui? Não precisa estar fazendo na calculadora. 500 vezes 2 é? 500 vezes 2 é? 1.000. Pessoal, para deixar a força de tração sozinho, eu vou ter que passar os 5.000 para o outro lado, né? Tem que passar os 5.000 para o outro lado, fazendo o quê? Somando. Então vai lá, ó. Força de tração fica igual a quantos? 1.000 mais 5.000? 6.000 newtons. Beleza? Essa daqui eu não tinha colocado a resposta final aqui, né? Mas a nossa resposta correta é a letra E. Ok? Pessoal, eu acredito aí que está bem tranquilaço, tá? Não imagino que vocês estejam tendo grandes dificuldades quanto a essa partezinha aqui das nossas aulas. Eu então vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. Vou fazendo essa questão aqui, questão que eu deixei para trás antes, né? Para nós fechar nosso tempo da nossa aula aí. Tinha deixado para vocês em casa, mas já vamos fazer aqui agora. Pessoal, ali, ó, uma lâmpada está pendurada verticalmente, ó. Aqui ele está trazendo outro problema, bem parecido com aquele do bloco antes. Ó, tem uma lâmpada aqui pendurada verticalmente, né? O meu desenho agora está torto. Ó, a lâmpada está aqui, né? Desenho maravilhoso. Está pendurada verticalmente ali no teto de um elevador, certo? E no movimento que ele está fazendo aqui, ó, o elevador que está descendo, ó, o elevador aqui ele está descendo, aceleração aqui, descendo. Eu sei que vai ter uma força aqui atuando também, que é a nossa força peso, né? Força peso sobre a lâmpada. Beleza. E o que eu tenho aqui também? Eu tenho a força de tração, né? Ó, força de tração. Eu tô botando equivocadamente aqui no desenho, do lado de fora vai ficar um pouquinho melhor para vocês enxergarem aí em tamanho maior, certo? O correto seria eu estar fazendo somente sobre a lâmpada aqui. Essa força de tração aqui, ó, ela está sobre a lâmpada, certo? Igual a força peso. Então eu já puxei aqui um pouquinho mais. Então aqui, ó, a força, né? Nesse caso aqui estaria desconsiderando o peso do elevador como um todo. A gente só está olhando o elevador como se tivesse algo sem massa e a massa estaria sobre a lâmpada, ok?
Então aqui, ó, a força de tração, né? E tem a força-peso. E a aceleração aqui também. Pessoal, como eu começo os problemas sempre aqui, ó, força resultante igual a M vezes A. Ele está dizendo pra gente aqui, ó, que a força de tração é quanto? É de 123 newtons, ó. Força de tração, tensão, né? 123 newtons. A aceleração com que esse elevador está descendo é 2,3 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então aqui, ó, o que ele quer saber é pedindo pra gente, né? Qual que é a massa, ó, qual que é a massa da lâmpada? Pessoal, força resultante. Olha lá. Vou ter que olhar a força-peso e a força de tração. O negócio aqui está descendo. Se está descendo, quem vai ficar positivo vai ser a força-peso, né? Está no mesmo sentido da aceleração. E a nossa força de tração ela vai ficar negativa, porque ela está em sentido oposto ao da aceleração. Massa vezes a nossa aceleração aqui, ok? Vamos lá, continuando, força-peso. A força-peso vale quanto? A força-peso ela vale massa vezes gravidade. A força de tração ela vale a 123 newtons, que a gente já vai substituir. Aqui também massa vezes a aceleração com que ele está descendo. Pessoal, a massa é o que a gente não sabe. É isso aqui que a gente vai calcular. Então vai lá, ó. Massa a gente não sabe. A gravidade vale quanto? Vale 10. A força de tração, opa, deixa eu apagar aqui, a gente já está substituindo o valor, né? Aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Opa, aqui. A força de tração aqui, ó, ela vale quanto? Ela vale 123 newtons. A massa, pessoal, também não sei. E a aceleração aqui, ó, eu vou fazer um negócio, vou ter que usar isso aqui negativo. Como isso aqui está descendo, ó, como a aceleração aqui para baixo está descendo, eu vou utilizar esse cara aqui negativo, certo? Vamos lá, ó. Então M vezes 10 fica 10 vezes M, né? Pode ficar 10M. O menos 123 fica aqui. E M vezes 2,3 negativo vai ficar menos 2,3M, ok? Beleza, o que eu faço aqui? Eu vou encontrar o valor do M, então vou deixar ele de um lado e quem não tem M do outro. Então vai ficar aqui, ó, 10M. O que não tem M fica para o outro lado, né? Então olha aqui, ó, o menos 2,3M passa para o lado de cá, mais 2,3M. E o 123 passa para o outro lado, positivo, né? Joguinho aí de sinal. Pessoal, aqui soma vai ficar 12,3M, né? Igual a 123. Então aqui, ó, M igual 123 dividido por 12,3, certo? A massa aqui ficou quanto então? 12,3. 123 dividido por 12,3, 10 kg. Uma lâmpada bem pesada, né? Pessoal, então por hoje é isso, beleza? Por hoje é isso. Valeu, gente. Até mais. Boa semana, né? E qualquer coisa, me procure.